Bom, o termo biomecânica, o próprio nome já aborda, né? Seria o estudo da mecânica, né, nos seres vivos. Então, portanto, a área, né, da física, a mecânica é a área que estuda os movimentos. No caso da biofísica, a biomecânica estuda os movimentos dos seres vivos, né, do ponto de vista das leis da mecânica. Então, dos seres humanos e outros animais, a gente pode estudar a biomecânica. A biomecânica, portanto, é uma ciência, né, que descreve, explica, né, as manifestações mecânicas, as causas dos movimentos, né, dos seres vivos, dos organismos. A biomecânica ela tem uma série de aplicações, né? A gente vai mostrar para vocês os conceitos básicos, mas a biomecânica ela tem um conjunto grande de aplicações, desde questões relativas à reabilitação. Então, o pessoal que faz fisioterapia, que trabalha com isso, pessoal da educação física, precisa ter um conhecimento um pouco mais aprofundado de biomecânica, né? Saber como o organismo funciona em termos de movimentação, né? A relação dos músculos, né? Movimentando as diversas partes do corpo, né? As resistências ósseas, etc. Para vocês terem uma ideia, a biomecânica ela não é uma ciência só utilizada, digamos assim, na área de saúde, né? Na medicina, na fisioterapia, na biomedicina. A biomecânica ela é utilizada, inclusive, para se fazer inferências, né, de seres vivos já extintos, por exemplo, né? Se tenta, por exemplo, descobrir como dinossauros andavam, como eles caminhavam, né, a partir de estudos de biomecânica de seres vivos atualmente, né? Então, se pega, por exemplo, bípedes como galinha, né, que são derivados de répteis, que é digamos assim, o dinossauro moderno que nós temos, né? E se fez inferência a partir do estudo de biomecânica de galinha de como deveria se movimentar os dinossauros no passado. Então, tudo aquilo que a gente vê em filme, né, da movimentação daqueles animais, foi tudo inferência feita a partir de estudos de biomecânica de animais existentes atualmente. Então, você tem, pela estrutura óssea, pelo formato dos ossos, você tem ideia de onde estão inseridos, né, os músculos, os ligamentos dos músculos nos ossos, e a partir daí você tem como deduzir quais os movimentos que aqueles animais expressam, ou deveriam expressar quando estavam vivos. Então, é uma ciência importante. Ela colabora no campo da reabilitação, no campo da construção de próteses, né, de como se movimenta, e inclusive na robótica. Né? Hoje em dia existe uma tendência a tentar desde sempre, né, a humanidade sempre tentou expressar de forma mecânica, em robôs, o próprio ser humano. Né? Então hoje já se tenta fazer ciborgues e seres robóticos que possam, digamos assim, reproduzir com um pouco mais de fidelidade os movimentos humanos. E isso só é possível a partir do estudo da biomecânica. Então, hoje a gente vai ver alguns conceitos básicos que envolvem essa temática para a gente compreender um pouco a questão da movimentação. Então, hoje a gente vai ver aí um pouco sobre a composição do tecido ósseo, a organização estrutural, os tipos de ossos, as resistências e as forças em que os ossos são submetidos, questão de crescimento ósseo, hipertrofia e atrofia óssea, que também é um tema bastante interessante, os tipos de fraturas e, finalmente, alavancas. Essa parte de alavancas eu devo deixar lá para o fim da segunda aula. Bom, a composição óssea, basicamente, a estrutura óssea, basicamente, ela é formada por uma parte mais orgânica, né, que é o colágeno, tem um pouco de elastina, mas principalmente colágeno, e a parte mineral do osso. Né?
A parte mineral, ela corresponde de 60% a 70% dos ossos. Essa variação, naturalmente, vai acontecer em função do tipo de osso, em qual tipo de trabalho ele deve exercer, né? E isso vai determinar a proporção de mineralização desse osso. Em condições naturais, né? A gente sabe que existe alteração dessa mineralização em função do tipo de atividade física que o indivíduo realiza e também em função da idade. Então, a parte mineral do osso é a parte responsável por conferir a rigidez, né, do osso contra os estresses e contra a tensão sofrida pelo osso. A parte mineral também é responsável pela resistência do osso à compressão, né, à pressão ou esmagamento. Mesmo a ação da gravidade, né, o osso é o que resiste à ação da gravidade no nosso corpo. E o colágeno é responsável pela parte da elasticidade do osso, né, a parte de resistência às tensões, caso de força de tração e de estiramento. Então, o colágeno é o que dá flexibilidade ao osso e a parte mineral é o que confere a rigidez, né, contra os estresses. Naturalmente, esses dois tecidos, eles são banhados por água e sangue, a gente tem uma vascularização, a parte interna do osso, onde você tem circulação sanguínea para nutrir essas células, né? Esse tecido osso, ele é uma estrutura, um tecido que ele está sendo constantemente renovado, né? A gente tem construção e desconstrução óssea ao longo do tempo. Até porque a gente sabe que o indivíduo ele vai crescendo, os ossos vão crescendo também. Então, existe um processo de construção óssea e essas células elas são nutridas pelo sangue, que tem vasos sanguíneos lá. Além disso, alguns dos nossos ossos, eles são responsáveis pela produção das células do nosso sangue, né? Então, a medula óssea é o local onde ocorre a produção, né, das células sanguíneas que circulam no nosso corpo. O osso, ele possui... O osso não é uma coisa sólida, né? O osso ele tem uma certa porosidade. Né? Olhando de perto, ele se apresenta, ele se parece com uma espécie de espuma, né? E essa porosidade, ela obviamente vai variar também em função do osso e em função da posição na estrutura de um único osso, né? Então, nas extremidades dos ossos compridos, né, a gente tem, por exemplo, aí no fêmur, as extremidades elas têm grande porosidade. Então, se você puder fazer um corte longitudinal no fêmur, né, ou outros ossos compridos, você vai ver que as extremidades elas são mais porosas do que a parte central, né, do que a gente chama de diáfise. Então, na diáfise, a gente tem aí 5 a 30% de porosidade. Já na extremidade do osso, as epífises, a gente tem uma porosidade que a gente chama de trabécula, né, que são esses buracos conectados que tem na extremidade do osso. Então, se a gente for aqui para a cabeça do fêmur, na parte da tíbia, né, aqui perto do joelho, no fêmur perto do joelho, a gente vai ver essa porosidade maior. Então, a gente vê aí que quanto mais rígido for o osso, mais estresse ele suporta, né? Por outro lado, ele também vai suportar menos deformação relativa, ou seja, ele vai ser menos flexível. Então, de cara, a gente já pode, a partir dessa expressão aqui, deduzir que em um osso como o fêmur, como a tíbia, a gente vai ver que as extremidades deles, né, as pontas, elas são mais flexíveis, né, enquanto que a parte da diáfise, a parte do meio do osso, ela é menos flexível. No entanto, ela é mais resistente ao estresse, ela é mais dura. Do ponto de vista de organização da divisão esqueleto, a gente divide ele em dois grandes grupos, que é o que a gente chama de esqueleto axial, né, onde a gente tem aqui a cabeça, as vértebras, né, a caixa craniana,
as costelas, a caixa torácica como um todo. E a parte apendicular, como o próprio nome já diz, dos apêndices, né? Aí a gente tem os braços, incluindo aí a clavícula, escápula, né, as pernas, né, e a cintura pélvica, formada pelos ossos ilíacos. Então, essa é a estrutura geral do esqueleto, no caso do ser humano, né, que se assemelha na maior parte dos vertebrados. Os ossos, eles podem ser classificados de acordo com o seu formato, e naturalmente esse formato está relacionado à sua função. Então a gente tem aí os ossos planos, né, que são ossos que têm a função de proteger, de uma forma geral, tecidos moles. Então a gente tem escápula, né, a gente tem os ossos cranianos, né, eles formam cavidades, eles protegem o conteúdo interno dessas cavidades. Temos os ossos curtos, né, como os ossos do carpo, do taço, né, as falanges, que tem aí a função de resistir a tensões, né, e de proporcionar movimento. Temos os ossos longos, né, como está aqui um exemplo de um fêmur, né, que forma a parte apendicular do esqueleto, né, braços e pernas, né, e que proporcionam movimentos de grande amplitude. E, finalmente, os chamados ossos irregulares, que são as vértebras, o sacro, o cóccix, que são órgãos de estruturação, mas que proporcionam poucos movimentos, né? Esses são os tipos de ossos classificados de acordo com o formato. Naturalmente que, em função desse formato, a estrutura interna desses ossos, em termos de flexibilidade, em termos de trabéculas, ou de porosidade, ela vai variar em função do tipo do osso. Uma coisa interessante que a gente aborda sobre a estrutura dos ossos é um fenômeno chamado de anisotropia. A anisotropia é uma característica de qualquer material, né, uma substância do material sólido, que suas características, suas propriedades físicas variam com a direção, em função, digamos assim, da força que é aplicada. Ou seja, se você aplicar a mesma força em sentidos e em posições diferentes nessa estrutura, ela vai expressar, né, ela vai, digamos assim, reagir de forma diferente também. A maior parte dos materiais sólidos que tem uma estrutura homogênea, independente da área em que você aplique uma determinada força, ela tende a expressar, digamos assim, as propriedades físicas de maneira uniforme. Mas os corpos que possuem essa estrutura de anisotropia, ele expressa, digamos assim, resistências variadas em função, né, da posição e da direção em que, digamos assim, as forças, as tensões e as pressões são aplicadas. Então, o tecido ósseo, ele possui essa característica de ser anisotrópico. Então, no caso do osso, né, é a propriedade que o osso tem, né, que expressa diferentes resistências para forças iguais, vindas de direções variadas. A gente vai entender isso quando a gente começar a olhar o osso de forma independente. Então, aqui eu listei para vocês as principais forças elásticas que os ossos podem ser submetidos, né, apenas para a gente entender o que acontece. Então, tração ou tensão é quando você está puxando, né, você está esticando. A compressão é exatamente o inverso disso, né, você está comprimindo, apertando de cima para baixo. A torção é quando você gira uma parte do osso para um lado e outra parte para o outro. O cisalhamento, né, esse fenômeno em que você tem uma força sendo aplicada em sentido contrário da outra, mas não em rotação. E a flexão, né, é quando você tenta, por exemplo, quebrar uma madeira. Essas são as principais forças elásticas em que os ossos podem ser submetidos. Então, diante dessa, digamos assim, apresentação desse tipo de forças, a gente pode tentar compreender o fenômeno da anisotropia
e as consequências dessa aplicação dessas forças nos diversos ossos. Dependendo do tipo do osso, a gente vai ter a reação desse osso em função do tipo de força que está sendo aplicada de maneira diferente, como a gente falou na questão da anisotropia. Né? Então, a maior parte dos ossos, especialmente os ossos longos, né, eles precisam de uma força de compressão muito grande para que você quebre esse osso, para que você cause a fratura. Né? Então, essa intensidade aqui, exatamente a intensidade do estresse para correr fratura. Então, para você quebrar um osso através da compressão, né, só recapitulando, né, compressão é isso aqui, ó, é o mesmo que você pegar um fêmur ou uma tíbia e comprimir de cima para baixo, né, você vai precisar de uma quantidade de energia muito grande de compressão para poder você promover a fratura desse osso. Já para você fazer a fratura a partir de uma tensão, a quantidade de estresse já é um pouco menor. E se for o estresse for um cisalhamento, a gente vai precisar de bem pouca energia para você quebrar, para você fraturar esse osso. Então, voltando aqui, ó, esse aqui é o cisalhamento. Né? Então, você aplica uma força contrária à outra, isso você consegue, se você estiver, por exemplo, tratando aí de uma tíbia, você consegue romper uma tíbia quebrar uma tíbia de forma muito mais fácil, fazendo esse tipo de força elástica do que esse outro aqui. Né? Então, vamos dar um exemplo bem claro. Aqui está mostrando uma vértebra, não é muito didático, não, mas eu vou dar um exemplo claro da diferença dessa anisotropia expressa pelos ossos, no caso do jogo de futebol. Para os meninos aí, para as meninas que gostam de futebol, qual é, digamos assim, no jogo de futebol, a entrada que um jogador pode proporcionar no outro que mais facilmente quebra a canela da pessoa? Quem que lembra aí? Quem que gosta de futebol? Um carrinho, professor? Um carrinho. Explica aí, Magno, o que é um carrinho? Isso basicamente, é quando o cara se arrasta, dá como se fosse um chute, um chute não, né? Tipo uma rasteira oposta ao cara que o cara tá vindo e tem o objetivo de acertar a bola, no caso. Mas às vezes acerta as canelas dos amiguinhos e dá meio errado. Muitas vezes a intenção não é nem acertar a bola, né, Magno? É acertar a canela da mesmo. Tem maldade em todo canto. Exatamente. Mas assim, digamos que uma pessoa esteja com o pé, um jogador esteja com o pé colocado no chão e ele esteja com a perna flexionada, sentado, por exemplo, né? Se uma outra pessoa pisar, aplicar essa mesma força em cima do joelho, né, para baixo, ou seja, se ele aplicar na tíbia do sujeito uma compressão, é muito pouco provável que ele consiga quebrar essa tíbia. Ele pode até ter 2, 3 pessoas em cima. Mas uma força bem menor, aplicada dessa forma, ou seja, na forma de cisalhamento, o que corresponde exatamente ao carrinho, Gutierrez, você consegue fraturar com muita facilidade. É bem comum a gente procurar no YouTube e ver cenas de carrinhos, né, em jogos de futebol, fraturando a tíbia do indivíduo, né, fraturando a canela, como a gente chama, não só a tíbia, a fíbula também. Professor? Então, oi. O caso lá de Anderson Silva também se aplica com uma questão de força de cisalhamento, com aquela canela dele? De quem? Do Anderson Silva? É Anderson Silva o nome dele? Quem é Anderson Silva? Não sei quem é Anderson Silva. O caso do lutador, que a canela dele torou na luta. Aí eu não sei porque eu não assisti essa cena, mas eu vou procurar. O que foi que aconteceu? Alguém pode descrever aí? Basicamente, na luta, ele foi aplicar um chute que o cara defendeu com um chute muito... Ele foi aplicar um chute muito forte e que o cara defendeu com a perna, aí foi canela com canela, aí a canela dele rompeu, ficou molinho só pela pele. Foi horrível. Exatamente. Aí, Não procura, professor. Não procura. É horrível. Nas neurociências, essa sensação é chamada de neurônio espelho. Entendeu? É que você se coloca no lugar do outro e você praticamente sente a dor, né? A sensação. É exatamente isso que aconteceu, Magno. Aquilo ali foi uma ruptura, uma força elástica do tipo cisalhamento, né? Onde você teve
a força que ele aplicou no chute, não é? E uma resistência no meio. Então, você tem, digamos assim, uma força indo nesse sentido aqui, que é a perna dele indo dar o chute, e a canela do outro fazendo a resistência, né? Então, você tem aqui no meio uma força aplicada nesse sentido, né? E nas extremidades, no caso do joelho e do pé, no sentido oposto, né? Então, você tem um cisalhamento, né? Exatamente. Você não precisa de muita energia. Agora, imagine aqueles caras ali que tem muita força, a quantidade de energia que não foi, né? Você não precisa de muita energia para quebrar. Então, é exatamente isso. Não é anisotropia, ou seja, você tem uma expressão, digamos assim, de resistência distinta em função do sentido, né, da direção em que a força está sendo aplicada. Então, essa daqui é a forma mais fácil de quebrar um osso comprido. Isso não aconteceria se fosse um osso, né, chato, se fosse um osso do crânio, você não teria essa facilidade de fraturar o osso dessa forma, né? Então, essas tensões aqui, cisalhamento, flexão, torção, elas são mais fáceis de romper, de fraturar um osso, do que as forças de tensão e de compressão. Certo? Alguma dúvida quanto a isso aqui? Passar para frente, então. Bom, naturalmente, essas forças, no caso aí do Anderson Silva, foi uma força, digamos assim, aguda, né, intensa e aplicada em um dado momento e você rompe os tecidos, né, mas o tecido ósseo, ele é organizado para resistir a, digamos assim, a forças vindas de direções diferentes, mas de maneira natural, certo? Então, aqui a cabeça de um fêmur, esse fêmur, ele vai oferecer uma resistência maior, naquele ponto em que ele normalmente já sofre tensão, né, onde ele já sofre um determinado estresse, certo? Então, do ponto de vista anatômico, existe uma correspondência entre a disposição anatômica das trabéculas, só lembrando para vocês o que são trabéculas, são essas estruturas aqui, certo? As trabéculas. Então, as trabéculas, elas costumam ser organizadas e direcionadas em um sentido que permita que o osso resista de forma natural, entendeu? Às forças a que ele é exposto, seja de compressão, seja de extensão, certo? De modo que quando você tem um maior estresse mecânico em uma determinada região de um osso, naturalmente você vai ter uma concentração maior de trabéculas, ou seja, de fibras ósseas, né? Permitindo uma maior resistência naquela região para naquele osso em função desse estresse, né, em função dessa força que vai ser aplicada. Então, na medida em que a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo, né, o corpo naturalmente, cada osso vai recebendo estresse em pontos específicos. Então, o crescimento ósseo, ele acaba por, digamos assim, compensar essa exposição a essas forças e torna o osso mais resistente. Então, dá para vocês deduzirem a partir daí que quando você não expõe os ossos a esse tipo de pressão, esse tipo de resistência, né, o sentido contrário também acontece. As trabéculas não se formam e o osso ele vai ficando, de certa forma, frágil, né, em função desses estresses. Então, aqui, uma visão de raio-x, né, da mesma cabeça de fêmur. Então, se você tem aqui as partes em que ele está sendo submetido à tensão, e aqui a gente observando como as trabéculas estão organizadas. Vocês percebam que a gente tem fibras direcionadas aqui para cima, né, e outras direcionadas aqui de forma horizontal, demonstrando exatamente as duas áreas em que a cabeça do fêmur ela sofre maior estresse, né, que seria exatamente o suporte do peso do corpo e o suporte rotacional, né, mostrando exatamente as áreas em que ele sofre mais estresse e, por essa razão, ele acaba se tornando mais resistente pela construção de trabéculas adicionais, né, no ponto em que ele está sofrendo mais tensão. Aqui a gente tem as partes relativas à inserção da musculatura, que vai permitir a movimentação rotacional dessa estrutura óssea.
Aqui uma outra imagem, né, demonstrando mais claramente a presença dessas trabéculas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do estresse mecânico, né? O estresse mecânico, no caso, né, de um osso, ele é resultado da distribuição interna da força que esse osso está recebendo, né? Então, esse estresse, esse impacto que o osso está sofrendo é uma relação de força sobre área, né? E, naturalmente, se a gente for pensar em termos de o peso do corpo, quanto maior o peso que o osso está sendo submetido, maior vai ser esse estresse, né? Portanto, maior vai ser a força sobre a área que está sendo submetida à pressão. E o exemplo bom para isso são as vértebras, né? As vértebras da nossa coluna vertebral. Então, a gente tem aí as vértebras lombares, né, como sendo as vértebras que suportam ou que são submetidas à maior parte, né, do estresse. Por quê? Porque você tem uma quantidade de matéria maior em cima, portanto, ela recebe mais peso. Então, se você pensar, por exemplo, aqui numa vértebra torácica, ela é um pouco menor, ela está suportando todo o peso do tórax do indivíduo, né, do pescoço e da cabeça. Já a vértebra lombar, ela recebe também todo o peso da parte dos órgãos internos, coração, baço, intestino, né, a parte digestiva toda, tudo esse peso suportado em cima das vértebras lombares. Então, portanto, a força é muito maior em relação à área. Claro que a vértebra lombar ela é um pouco mais, tem um diâmetro um pouco maior do que a torácica, mas não é tanto assim. Então, de certa forma, a vértebra lombar é uma região que suporta mais força, que recebe mais forças. Então, esses ossos, eles resistem muito bem. No entanto, pessoal, os discos, né, intervertebrais, que na verdade são cartilagens, né, que amortecem as vértebras, eles têm mais ou menos o mesmo diâmetro, a mesma estrutura. Então, é muito mais comum você ter problema de desidratação de disco ou problema de formação de hérnia nos discos que estão separando as vértebras da região lombar. Certo? Então, quem tem problema de hérnia de disco, quem tem problema de desidratação de disco, normalmente sofre, a maioria dos casos, sofre com essas dores na região lombar. A pessoa pode ter problema na torácica, pode ter até na cervical, em função da forma com que dorme, né? Você pode comprimir o disco, gerando uma hérnia, mas a lombar é especialmente a área onde normalmente o ser humano tem mais problema. E o ser humano, por ter, digamos assim, evolutivamente se arvorado a andar de duas pernas, né, ele acabou desenvolvendo, como consequência dessa forma, né, de se movimentar, desenvolvendo sérios problemas de coluna, especialmente as pessoas mais altas. As pessoas mais altas, elas têm mais peso, portanto, elas sofrem um pouco mais. Os indivíduos, os seres vivos quadrúpedes, raramente têm problema, né, problemas de coluna vertebral, especialmente problemas relacionados aos discos, né, porque o peso está bem distribuído, né, nas quatro patas. Então, o ser humano, como está tudo comprimido para andar de duas pernas, é muito comum a gente ter problema de compressão desses discos. E essas compressões, elas podem fazer com que eles percam água, eles desidratem, eles fiquem finos, e aí a gente tem uma vértebra encostando na outra, o que é uma coisa bastante dolorosa. E também temos o problema de formação de hérnia. O que é a formação de hérnia? É quando o disco intervertebral ele é muito comprimido e ele acaba saindo da estrutura do osso, né, da vértebra. E quando ele sai, ele forma essa hérnia, né, essa bolinha por fora, ele acaba por comprimir os nervos, né, e essa compressão dos nervos ela é bastante dolorosa. Eu, que sou uma pessoa que tem 1,85 m, desde os 16 anos que eu sofro com problema de coluna. A última que aconteceu há uns 2 anos, mais ou menos, que eu tive uma hérnia de disco na cervical, tive que tomar remédio para dor, tramal, daqueles que você arranca a perna da pessoa e parar a dor na hora, né? Tive que tomar esses remédios para poder compensar, para poder
suprimir a dor que eu sentia, tive que fazer um monte de fisioterapia, de procedimento para poder resolver um processo inflamatório gerado por uma hérnia de disco desse tipo aqui, né, que fica comprimindo a medula que passa aqui. Então, o estresse mecânico, obviamente, também ele vai depender, né, como ele depende da força sobre a área, então você tem uma força, um peso muito maior nas vértebras da região lombar do que nas que estão mais acima. Aí vamos falar de duas leis interessantes. Deixa eu ver aqui o que é que o João Vitor colocou. As dores enraizadas passam para outros órgãos. Vitor, na verdade é a percepção, né, da dor, porque o problema ele é localizado, né, que a partir disso você vai sentir dor no fígado, vai sentir dor na perna. Aí você pensa que a dor está na perna, por quê? Porque você tem a compressão de nervos que, digamos assim, trazem informação de outras regiões. Então, às vezes, um problema de hérnia de disco na região lombar, você sente, o pessoal diz assim, eu sinto uma fisgada na perna, né? Dói a perna inteira. Eu, por exemplo, quando estava com problema na cervical, eu sentia dor no braço. O braço esquerdo doía bastante, até a mão doía muito. Na verdade, eu não estava sentindo dor na mão, nem no braço, nem nada. A dor era da região cervical, comprimindo os nervos que trazem informação do braço. Então, você tem uma falsa dor, uma falsa sensação de dor no membro, que, na verdade, não tem problema nenhum. O problema é lá no disco. Essa falsa sensação de dor, ela é muito comum em indivíduos que perdem um membro. Então, o indivíduo tem um braço decepado, uma perna decepada, ele tem uma falsa percepção de que aquele membro ainda está lá. Na verdade, é uma compressão dos nervos, né, a percepção nervosa apenas. O famoso da dor enraizada aí. Né? Oi, Magno. A questão do membro fantasma, tipo, o gato da minha mãe, tipo, ele sofreu um acidente de carro, aí ele teve que perder, uma patinha dele foi amputada por trás, aí ele recebeu o nome de tripé. Aí, essa patinha, quando ele vai se coçar de vez em quando, ele fica só o cotoquinho, como se ele fosse assim, coçando a cabeça dele, só que ele não tá coçando, mas ele sente como se estivesse coçando. Aí fica só lá o membrinho balançando, ele como se fosse coçando a orelha. Aí ele para de se coçar, tipo, ficou bom. Pois é. O meu fantasma é isso, é a percepção irreal de um membro que você não tem mais, mas que você tem a terminação nervosa dele. Então você digamos assim, pensa que ele está lá. Mas assim, isso tem uma coisa interessante, né? No dia que a gente conseguir fazer as conexões da forma correta, dá para você colocar uma prótese e usar a mesma terminação nervosa, né? E se você puder conectar com, digamos assim, as partes mecânicas, né? Isso aí fica aí para o pessoal da engenharia biomédica. Então, esse é o futuro, né? Que o pessoal chama de interface em homem-máquina, né? Quando a gente conseguir fazer essa conexão direitinho com o nervo, aí a coisa vai ser legal. Bom, vamos falar de duas leis interessantes que estão presentes nos ossos, né? A primeira aí é a lei de Hooke. A lei de Hooke diz o seguinte: quando submetido a forças de compressão ou de tração, os corpos sofrem deformações. Para forças pequenas, as deformações são proporcionais a essas forças. Obviamente, se as forças forem muito grandes, aí você vai quebrar, você vai fraturar o material, certo? Então, os ossos humanos, eles obedecem à lei de Hooke. Ou seja, se você aplica uma força, né, uma força que não seja muito grande, força pequena, esses ossos eles vão se deformar em função dessa força. E essa deformação é proporcional à intensidade dessa força. Então, a formulazinha da lei de Hooke é força aplicada, que é dada em Newton, corresponde à força elástica, que é uma constante típica dos materiais, né, é Newton por metro, vezes a variação do comprimento, que aqui é dada em metros, a variação do comprimento em que esse material foi submetido, né, foi alterado. Vamos direto para a aplicação. Esse aqui foi o Robert Hooke. Então, a lei de Hooke, ela pode ser utilizada para a gente determinar o limite elástico de um material, ou seja, você pode dizer o seguinte: esse material a gente pode aplicar uma força nele até esse determinado ponto. A partir desse determinado ponto ele pode quebrar, ele pode ser rompido, né? Então o pessoal que trabalha com fisioterapia, o pessoal que trabalha com prótese, etc., eles devem conhecer muito bem a lei de Hooke,
para poder saber exatamente qual a intensidade, né, de carga que um determinado osso pode suportar, né? Você vai fazer uma prótese, né? E, obviamente, também saber se aquele peso ele não está sendo excedente ao ponto de proporcionar uma deformação indesejada do material ósseo, certo? Então, o comportamento elástico desses materiais, né, ele segue um regime elástico determinado aí pela lei de Hooke, certo? E essa mudança, esse valor de força, ele é uma relação de proporcionalidade, né? Mesmo que o corpo volte à sua forma inicial, gradualmente ele vai se alterando, se modificando, né, em função dessa força aplicada. Mas naquele momento em que a força ela é aplicada, né, em função da elasticidade que é proporcionada pelo colágeno, o osso tende a voltar, né, à forma original. Mas com, digamos assim, a manutenção dessa força, né, se essa força for aplicada de forma constante, permanente, então, né, se ela não for muito intensa, o osso ele vai modificando de forma, literalmente, certo? Ele vai se dobrando, né? Mas se a força for muito grande, aí você vai proporcionar a ruptura do material, certo? Então, aqui é um dinamômetro, que é o instrumento utilizado para medir as forças que podem ser aplicadas ao material. Então, vamos dar um exemplo claro aqui, bem interessante. Então, imagine uma mola, né? Ela tem esse dado comprimento aqui, ok? Então, se eu coloco um peso aqui, chamado aqui peso P, né, nessa mola, ele vai proporcionar uma variação de comprimento dessa mola, chamada aqui de variação X, certo? Se eu dobrar esse peso, eu também vou dobrar a variação de comprimento da mola, né? Se eu triplicar, eu também triplico esse comprimento. Então, é proporcional, certo? A intensidade. Então, eu tenho aqui uma força 1, você tem uma variação 1. 2 vezes essa força, eu tenho 2 vezes a variação do comprimento. 3 vezes essa força, eu tenho 3 vezes a variação desse comprimento. Então, se você tem, por exemplo, uma força aí de 50 newtons, com uma variação de 5 metros, se eu aplicar 100 newtons, eu vou ter uma variação de 10 metros, 150 newtons, uma variação de 15 metros, assim proporcionalmente, né? Aqui eu coloquei um exemplozinho de um exercício de um indivíduo, depois vocês podem fazer uma conta simples, apenas a aplicação da fórmula. Eu vou deixar aqui para vocês fazerem depois. Interessa a gente fazer agora é basicamente descobrir qual é a força, né, que o indivíduo consegue desenvolver a partir de um exercício físico feito com um elástico. Depois vocês fazem isso aí para treinar em casa. A segunda fórmula, que é interessante estar presente na estrutura dos ossos, é o que a gente chama de módulo de Young. Foi Thomas Young quem definiu esse módulo, que está bem relacionado com a questão da anisotropia, que a gente já falou, né? O módulo de Young, o módulo da elasticidade, é uma medida da rigidez de um material sólido, né? E ele define a relação entre a tensão, portanto, a força aplicada numa determinada área, e a deformação proporcional que esse material vai sofrer em função dessa força aplicada, né? Então, o módulo de Young ele vai variar em função da composição química e da microestrutura do material. Como a gente já sabe como é que é a estrutura do osso, né? A gente tem uma parte mineral e uma parte orgânica, de colágeno. A gente sabe que os ossos longos, ossos compridos, a gente vai ter mais mineralização na diáfise, né, e menor mineralização, e, portanto, mais trabéculas nas epífises, de modo que a gente sabe que esses ossos, eles são, por exemplo, mais resistentes à compressão e menos resistentes ao cisalhamento. Então, aqui tem um gráfico bem interessante que está relacionado ao estresse, né, a modificação do osso, né, a quebra da resistência desse osso em função da tensão. Então, esse gráfico ele é bem interessante, que ele mostra o ângulo de aplicação das forças e como o osso reage. Então, se a gente coloca uma força de tensão de maneira longitudinal, né, a gente vê aqui que a variação é menor, a curvatura
né, desse gráfico aqui é menor. Se a gente aplica uma força completamente transversal, né, aí você tem, ó, uma variação bastante, né, da forma do, portanto, um estresse maior que esse osso ele vai ser submetido, certo? Então, o módulo de Young é exatamente a relação entre a tensão que está sendo aplicada no osso e a deformação que ele vai expressar em função dessa força. Então, aí a gente tem uma dedução bem clara de uma coisa importante. O osso, os ossos da gente, eles mudam, eles podem mudar em função do tipo de força que a gente está aplicando. Se você pensar isso do ponto de vista do tempo, né, então, é fácil a gente deduzir que você consegue fazer com que seus ossos possam ficar mais resistentes ou menos resistentes se você submete regularmente a ele essas tensões, essas forças. Então é por isso, pessoal, que atletas, eles costumam ter ossos mais resistentes, certo? Por quê? Porque eles estão constantemente submetendo os ossos a estresse, né? Então, por exemplo, um indivíduo que faz academia, faz musculação regularmente, né? Ou um indivíduo que faz natação regularmente, ou seja, trabalha toda a parte da musculatura, ele indiretamente está trabalhando também os ossos. Por quê? Porque a musculatura está toda inserida através dos nervos, né? Das inserções dos músculos, os tendões, estão todos inseridos nos ossos. Então, quando você contrai uma musculatura, quando você está levantando um peso, aquele músculo está tensionando aqueles ossos, né? E a gente está vendo aqui nessas duas vezes que esses ossos eles reagem a essas tensões, construindo mais material ou removendo material, fazendo mais trabalho e adicionando resistência a esse osso, né? É por isso que indivíduos mais sedentários eles têm mais facilidade de quebrar osso, de fratura osso, do que indivíduos que estão constantemente realizando atividades físicas. Óbvio que se você coloca um estresse muito grande acima do limite da elasticidade daquele osso, aí você vai ter uma fratura, né? Então, aqui uma relação entre a fratura, né, e o trauma que o osso vai sofrer para que essa fratura aconteça. Então, essa linha vermelha aqui, esse gráfico dessa linha vermelha aqui, representa a magnitude da carga, o peso, né, o estresse que o osso vai submeter, versus a frequência da carga, e esse vermelho ele indica exatamente o ponto de fratura desses ossos. Então, veja, mesmo que você aplique pouca frequência a essa força, mas se você aplica uma força com uma grande magnitude, você quebra o osso, né? Você fratura o osso, certo? E você, mesmo que você diminua a carga, mas se você aplica ela com uma frequência muito maior, você também pode fazer uma ruptura, você pode também fazer um trauma. Então, a carga, ela deve ficar sempre abaixo desse limite, tanto da magnitude quanto da frequência, certo? Então, assim, para quem faz academia, o que significa isso? Se você vai levantar peso e você quer aumentar, né, a quantidade de peso que você pode levantar, digamos, um indivíduo vai fazer um supino. Se você quer aumentar a carga que você costuma fazer. Qual o segredo para você conseguir levantar uma quantidade de peso maior sem correr o risco de quebrar um osso, né? Partindo desse pressuposto aí, dessa relação de magnitude da carga e da frequência. Ou seja, essa frequência, tenham em mente que essa frequência aqui ela é representada pelo tempo de exposição que o osso vai estar submetido a essa carga, certo? E a carga e a magnitude da carga é exatamente o peso, né? Então, tem alguém que faz academia aí. Qual é o segredo mais simples quando você quer aumentar a quantidade de peso que você é capaz de levantar, sem correr o risco de romper um ligamento, de quebrar um osso, né? Tem alguém aí que faz academia de musculação? Professor, ensina logo de cara. Tipo, com relação a fazer o exercício com saúde, de forma que preserve a saúde dos seus ossos e músculos, eu acho que você fazer um aumento gradual, assim, e leve, assim, tipo, você vai aumentando de pouquinho em pouquinho a carga, tipo, fazendo exercício até se acostumar com aqueles valores de carga, dá muito certo. Pelo menos era a forma que eu utilizava, que o meu instrutor me ensinou. Tipo, ele fazia, se você quer aumentar, você tá aqui, digamos, você tá pegando 20.
bote mais 2 de cada lado um pouquinho, aí vai fazendo até onde você consegue, assim, que você não se sente mal, ele vai fazer isso de forma gradativa, aí dava certo para aumentar. Mas, tipo, já teve um instrutor meu que, pronto, eu tava pegando 200 quilos na leg. Aí, beleza. Ele fala, não, bota mais 50. Aí eu, não, não tem como botar mais 50, porque é um valor muito alto que eu não ia conseguir. Já tava sendo o excesso do que meu corpo tava conseguindo. Então, tem essa questão também. Você não pode aumentar algo de forma abrupta, porque aumenta a magnitude muito rápido. Então, Magno, dá até para você aumentar de forma abrupta. Porque veja, nesse gráfico aí, você pode aumentar a carga desde que você diminua a frequência. Entendeu? Então, no caso, a menor quantidade de repetição? Exatamente, a frequência é a quantidade de repetição. Então, você podia passar de 200 para 250, só que ao invés de fazer 20 repetições, você faz 5 apenas. Certo? Então, você tem uma frequência menor. E com uma frequência menor, você tem a liberdade de ampliar a carga. Certo? Agora, se você quer manter o mesmo número de repetições, no caso aqui é a frequência, então você não pode aumentar muito a carga, senão você vai atingir esse limite aqui dessa curva e você pode proporcionar a fratura óssea. Só que mesmo antes de você fazer uma fratura óssea, é bem mais provável que você faça uma ruptura de ligamento do músculo, entendeu? Ou você possa rasgar a musculatura. Eu acho que isso aí é mais para a parte de musculatura, é para a próxima aula, mas a gente já vai adiantando uma coisa. O músculo, para ele crescer, ele precisa romper fibras, né? Vocês devem saber disso. Então, quando você faz uma atividade física que no outro dia ou 48 horas depois você começa a sentir aquela dor, é bom para quem faz atividade física de perna, né? Que no dia seguinte não consegue nem andar direito, fica andando igual um pato, né? Então, aquilo ali é porque você rompeu fibra muscular e aí dói, né? Você causa um processo inflamatório. E aí, para que você recupere aquele músculo, ele vai construindo novas fibras, né? E aí ele vai se tornando mais volumoso e, portanto, mais forte. Mas isso aí fica para a gente ver quando falar na aula de músculo, né? Como a gente está detido hoje aqui só a osso, a gente se detém a essa questão do osso. Então, do ponto de vista ósseo, você pode aumentar a carga desde que você diminua a frequência, certo? Agora, se você quer ter mais resistência, aí você pode aumentar a frequência, você fazia 20 repetições, eu quero fazer 50. Beleza, só que aí você vai ter que diminuir a carga, né? E aí a gente tem objetivos diferentes de atividade física, né? Se você faz uma atividade física com mais peso, você vai desenvolver mais músculo, né? Se você faz com menos peso, mais frequência, então você vai desenvolver mais resistência. Então você fica com menos músculo, mas você fica mais resistente. Professor, nem sempre, porque você pode fazer os drop, que aí quem tem problemas articulares faz os drop, que aí não precisa de tanta carga, porque justamente a pessoa já não consegue. E aí ela consegue hipertrofiar sem precisar necessariamente de uma carga excessiva, entendeu? Mas aí você tem que ver o seguinte, vai ser mais lento, né? Não vai ser como uma pessoa mais jovem. Aí é claro que isso é em função da questão da idade. Não, né? Da idade, vou nem falar aqui. Não, professor, é quem tem problema articular, né? Tipo, eu não posso pegar muito peso, então eu tenho que ir para fazer o drop, como eles ensinam, né? Já que eu não posso levantar muita carga. Aí eles fazem repetições, essas repetições vão romper as fibras de qualquer jeito. Não creio que seja a quantidade de peso, não. Porque aí você vai isolar, né, a articulação. Você vai ter estratégias para isolar a articulação, para não colocar a força em cima da articulação, né, em cima da musculatura. Existe um conjunto de máquinas que elas permitem esse isolamento de articulação. Então, máquinas para peitoral, por exemplo, elas isolam as articulações do cotovelo, do punho, né, de modo que você consegue fazer exercício para peitoral com, digamos assim, a força localizada na musculatura do peitoral, ao invés de você fazer um supino, né, com a barra livre, que aí você tem aí a articulação do pulso, do cotovelo, tudo sendo submetido à carga. Então, professor, até mesmo porque para hipertrofiar, muitos fazem aquele teste de 1RM para justamente saber qual é o tipo de peso que você precisa para o seu corpo hipertrofiar. Então, é uma matemática muito complexa. Quem cresce rápido é porque não é uma academia, não. Então... claro que um hormôniozinho ajuda, né?
A genética ajuda, mas em geral a pessoa que cresce rápido demais e fica forte demais foi ajuda química hormonal, para ser mais preciso, né? Bom, por fim, a gente tem aí a chamada lei de Wolff. Essa daí é das mais interessantes, né? O Wolff, ele diz que toda alteração no formato, na função dos ossos, ela é seguida por certas alterações definidas na sua arquitetura interna, né? E, portanto, em sua conformação externa. Em outras palavras, quando você comprime, você aplica uma força em cima de uma estrutura óssea por um tempo, né, relativamente longo, né, o osso ele vai reorganizar aquelas trabéculas, né, de forma dinâmica, em função da força que ele está sendo submetido. E essa reorganização, ela pode não só fazer um crescimento ósseo em um determinado ponto, como pode fazer um decréscimo do osso naquele determinado ponto, né? O que a gente chama aí de hipertrofia óssea ou atrofia óssea. De forma que dá para você remodelar esse osso, né? Inclusive ele pode mudar não só de tamanho e de forma, mas também ele pode mudar de densidade, né? A gente já tinha visto isso também na lei de Wolff. E aí o caso mais emblemático que eu coloco para vocês são o caso de um costume japonês em que se considerava belo as mulheres que tivessem um pé pequeno. Então, as meninas que nasciam, as criancinhas já, para que elas não desenvolvessem um pé muito grande, as mães enfaixavam o pé da criança, iam dobrando os dedos para baixo, elas iam enfaixando, né, os pés da criança e usando esse sapatozinho aqui, ó, que é para que elas ficassem com os pés menores. Então, os ossos dos pés, eles iam gradualmente sendo dobrados, né, até eles ficarem posicionados para baixo do pé. Então, era praticamente dobrar os 5 dedos do pé para a parte do solato do pé. Veja só que coisa bizarra. Mas é uma coisa que é possível se fazer, né, em função da resistência. E uma outra mudança radical de estrutura óssea, muito comum, hoje em dia é bem provável que algum de vocês já tenha visto isso, ou até tenha isso, é o joanete, né? Vocês já devem ter visto. O joanete é essa projeção, né, dos ossos do pé e do hálux, do dedo maior aqui, né? E a joanete, ela é o resultado de força de compressão causada pelos calçados, especialmente os calçados de bico fino, né, porque eles comprimem o pé nesse alinhamento aqui, então vai comprimindo, o dedo vai dobrando até formar essa estrutura de joanete, que é esse pé em formato aqui de cunha, digamos assim, e isso aqui é bastante doloroso. Então, às vezes, a pessoa tem que fazer cirurgia, né, para corrigir esse posicionamento equivocado dos ossos do dedo que foram causados pela compressão, né, dos sapatos, especialmente os sapatos de bico fino. Professor? Fala, Magno. Agora eu fiquei com dúvida em outro caso. Tipo, o bico de papagaio é um tipo de artrose que dá ali nas vértebras, né? Tipo, o osso vai meio que formando uma ponta ali. Essa formação dessa ponta pode ser considerada uma remodelagem óssea? Ou é tipo... Eu não sei outro nome que eu possa dar isso. Veja, se a gente está falando aqui da lei de Wolff, quando a remodelagem óssea acontece em decorrência, né, das forças que o osso está sofrendo, certo? Compressão, tensão, aí você tem essa remodelagem óssea, né, pela lei de Wolff, que é o caso aqui do pé, da japonesa e da joanete. O osso ele pode se remodelar também, mas não necessariamente pelas forças que estão sendo aplicadas nele, né? Existem algumas condições, algumas síndromes, algumas doenças em que os ossos eles crescem desordenadamente, né? Às vezes em resultado de processo inflamatório, entendeu? E também em resultado de algumas doenças
problemas de natureza genética, algumas síndromes que fazem com que o indivíduo tenha um crescimento ósseo anormal. Eu me esqueci do nome de uma doença que os ossos eles vão crescendo, criando pontas e vão se fundindo, entendeu? Eu esqueci agora completamente o nome da doença, mas é uma doença bem bizarra. A espondilite anquilosante, não? Espondilite anquilosante, bem lembrado. Uhum. Então, muito obrigado. Então, é uma condição em que você tem uma remodelagem óssea, no caso da espondilite, uma hipertrofia, né, óssea, mas que é por uma desorganização da construção do osso, né? A gente tem o osso, a gente tem um conjunto, vocês devem ter visto isso na histologia, a gente tem um conjunto de células que são osteoblastos, que são as células que constroem osso, digamos assim, né, vão remodelando. Eles são bastante atuantes no processo de crescimento, no desenvolvimento do corpo, da criança, adolescente ou adulto, e também eles estão bastante atuantes em outras duas condições, na correção de fraturas ou de microfraturas, então são essas células que vão fundir os ossos, né, que vão soldar as fraturas, e também na mudança da estrutura do osso, como a gente falou anteriormente, em função das pressões. Então, o indivíduo passou a ser um atleta, então esses osteoblastos começam a atuar para conferir mais resistência ao osso. E temos também os osteoclastos. Os osteoclastos são as células que vão, né, desconstruir o osso quando for também necessário. Na espondilite anquilosante, a gente tem uma atuação de osteoblasto, uma construção de osso desordenada, mas por um problema genético, né? Então, o bico de papagaio, e ele recebe esse nome exatamente porque existe na vértebra, uma ponta do osso, ele vai crescendo, né, e ele cresce nesse formato como um bico de papagaio, né, mas não necessariamente porque você tem uma força sendo aplicada ali, né, às vezes é resultado de um pouco de descalcificação e da idade também, né. O indivíduo vai ficando curvado e aquele negócio vai ficando doloroso. O bico de papagaio é um negócio bem chato, mas não é resultado da lei de Wolff, não. Obrigado. Aqui eu coloquei uma animação, né, de uma fratura, os osteoclastos removendo o tecido fraturado e os osteoblastos reconstruindo o tecido fraturado. O processo de reconstrução óssea, ele é bem interessante porque essas células elas têm uma comunicação química, né, que induz as células vizinhas a trabalharem no processo de mineralização e de construção óssea. Certo? Então, quando você tem um osso quebrado, né, aquela região que foi quebrada, as células que estão naquela região, elas emitem uma comunicação química, estimulando as células vizinhas a fazer a construção, né, do osso, de modo que aquela construção ela preenche o espaço vazio, né, da fratura. Então, se o osso ele estiver posicionado da forma correta, a soldagem, né, ela corre de forma natural. Você fica uma pequena cicatriz que depois é removida pelos osteoclastos. Mas se o osso estiver posicionado de forma incorreta, ele vai soldar do mesmo jeito. Então, você pode soldar o osso de forma não anatômica, digamos assim, certo? Então, é como se você teve um palito que você quebrou, você colou o super bonder, não posicionou direito, ele cola errado. Então, o osso ele pode colar errado. Se você fraturar, isso é muito comum acontecer nos ossos do pé, dos dedos do pé, principalmente do dedinho. Às vezes o indivíduo vai dar aquela belíssima e gostosa batida no dedinho, né? Você passa assim num canto de parede e bate com o dedinho lá, e às vezes quebra, fratura um dos ossos, e aí dói aquela dor, mas você não dá a devida importância, e aí a soldagem pode acontecer errada, né? Dedinho do pé, eu me lembro do meme que eu vi, só serve para isso, né? Para você bater e sentir dor, e para crescer uma unha estranha. Beatriz, são os casos que acontecem de alongamento de pescoço em algumas tribos por meio do uso de argolas. Seria um exemplo dessa lei? Em parte, Beatriz, mas a maior parte do crescimento do pescoço naquela região ali é por compressão da estrutura muscular e da clavícula para baixo. Entendeu? A gente não tem, de fato, crescimento
do tamanho e do comprimento das vértebras e nem aumento do número de vértebras, né? Então, você vai só empurrando, digamos assim, a musculatura dos ombros e clavícula, essa estrutura todinha aqui para baixo. E, ao mesmo tempo que você vai ter um esticamento da musculatura, né, dos esternocleidomastoides, dos músculos do pescoço. Dependendo do quanto aquelas mulheres elas esticaram aquele pescoço, chega um dado momento em que elas não podem mais conviver sem aquelas argolas, porque você não tem resistência muscular, né, que suporte o peso da cabeça, né? A gente sabe que a nossa cabeça ela é suportada por um conjunto de músculos, né, que mantém ela na posição. Então, esses músculos eles ficam sem utilização, eles atrofiam, eles ficam flácidos. Então, se a pessoa tiver já uma certa idade, já tiver um pescoço já com certo comprimento, se tirar aquelas argolas, a cabeça não fica em pé, cai. Então, ela tem que passar o resto da vida usando aquelas argolas. Tem gente que acha aquilo bizarro, né? Mas para eles aquilo é bonito. Para eles, bizarro, por exemplo, é a pessoa tirar 3, 4 costelas para poder melhorar a cintura. Né? E a nossa sociedade faz isso. Pois é, Ítalo, quando elas trazem o marido, elas tiram as argolas e ficam com o pescoço molenga. E isso é um jeito de se vingar do marido, tirando as argolas? Que coisa estranha, né? João, professor, as deformidades por doenças degenerativas têm reversão? O osso consegue se recompor após um processo inflamatório degenerativo? Consegue. Existem um conjunto de anti-inflamatórios, corticoides, específicos para ossos. Eles conseguem conter um processo inflamatório e, por consequência, conter um crescimento desordenado do osso. Mas quando ele é um crescimento gerado em função daquelas síndromes, é mais complicado, sabe? São outro tipo de medicação. No caso da espondilite anquilosante, que Eliane falou, vários médicos tentaram resolver o problema fazendo cirurgia, né, de remoção do excesso de osso. E quando ele faz essa cirurgia, que ele retira o osso excedente, né, um ponto de osso que cresceu aqui no ombro, uma coisa assim, um chifre que nasceu na cabeça, quando ele retira aquele osso, o processo de corte, de quebra de um osso, de remoção de um osso, por si só é uma lesão, por si só é um processo inflamatório. E acaba que o corpo reage construindo o osso numa velocidade maior do que o que já tinha. Entendeu? Então, já se sabe que por processo cirúrgico a solução não acontece, não. Na verdade, tende a piorar o problema. Então, eles usam imunossupressor, professor, que é considerado como se fosse um câncer, que as células boas não reconhecem as boas e saem matando as massas, uma coisa assim. Aí eles tomam imunossupressor. É a forma. Pois é, não desejo isso para ninguém. Professor, eu queria saber da espondilolistese, que é aquela que a coluna sai do lugar. Sabe qual é essa? Espondilolistese. A vértebra, ela não fica no lugar. E aí, a cada estresse, ela pode sair do lugar. E tem gente que coloca até pino, né, de titânio e tal, para poder segurar as vértebras. Isso daí também seria uma forma, sei lá, uma resposta do osso, alguma coisa? Não sei. Veja que a coluna ela é sustentada pela musculatura, né? A gente sabe que se você não tem a musculatura, a estrutura do corpo, por mais que você tenha osso, ela não consegue se sustentar em pé. Eu não sei, eu não conheço essa doença, nunca ouvi falar esse nome, né? Mas uma coisa é certa, você tem que ter uma musculatura que consiga suportar o esqueleto também, né? O esqueleto, ele é a base, só músculo você vira uma coisa molenga, mas é o conjunto das duas coisas. Então, quando você diz que uma vértebra está saindo do lugar, não sei se sair do lugar digamos assim, sair de dentro da coluna. Se for isso, eu imagino que deva Ele escorrega. Por exemplo, a vértebra da gente não tem uma forma de descida. Dessas pessoas, elas escorregam, e elas são meio que frouxas. E aí, a qualquer tensão, pressão, elas dão uma escorregada e a pessoa sente muita dor, entendeu? Pois é, eu imagino que deva ter pouca sustentação, né, ou pouca adesão nos discos intervertebrais e espaços laterais que permitem ela escorregar, né?
o lado, porque esse espaço ele é preenchido com a forte musculatura, né, que está ligada, se eles lembrarem na estrutura das vértebras, deixa eu voltar aqui, uma imagem de vértebra, só para a gente ter uma ideia do que tem, deixa eu ver onde eu coloquei, ó, a gente tem todas essas projeções na vértebra que na verdade são ligações musculares, né? Os músculos estão conectados a essas projeções aqui, e isso dá estabilidade na vértebra, né? Então, eu imagino que haja uma certa frouxidão nessa musculatura, de modo que a vértebra ela possa sair dessa posição. Bom, deixa eu ver aqui onde a gente parou. Aqui. Bom, o crescimento ósseo, né, a gente chama de hipertrofia, né, o osso aumentar não só de tamanho, mas aumentar também de densidade, como a gente já falou no início, a hipertrofia óssea ela é resultado, né, de atividade física, né, da hipertrofia, no caso aqui, crescimento natural, tá? Não aquelas coisas que a gente estava comentando agora há pouco. Então, normalmente um osso ele tem mais densidade, ele tem mais peso em indivíduos que são praticantes de atividade esportiva, né? De modo que, às vezes as pessoas estranham, né? Eu era obeso, comecei a fazer atividade física, não sou mais tão obeso, mas hoje eu peso quase a mesma coisa do que eu pesava na época que era obeso. Os ossos, eles representam um peso muito importante do corpo, né? E se você aumenta muito a densidade do osso, aumenta o tamanho, aumenta a densidade do osso, naturalmente o seu peso vai aumentar de forma proporcional, né? Mas sempre que você tem o desenvolvimento de um osso, especialmente no que diz respeito à densidade, né, você tem um aumento natural de resistência, né? E essa resistência às diversas forças que podem ser aplicadas, especialmente a impacto, né? Então, é muito comum, por exemplo, em indivíduos nadadores, os nadadores, por que nadadores? Porque eles tendem a ativar praticamente toda a musculatura do corpo, né? O pessoal diz que a natação é considerada um dos esportes mais completos, pelo fato de ela exigir contração muscular de praticamente todos os músculos do corpo, né? A academia deveria fazer isso também, né? Se você fizesse de forma correta, trabalhasse os músculos de forma correta, né, separando ao longo dos dias da semana, mas é muito comum as pessoas darem preferência para alguns músculos na academia em detrimento dos outros, né? Então, os homens costumam trabalhar apenas a musculatura torácica e do braço e esquece, né, da cintura para baixo. Então, ficam aquelas verdadeiras pirâmides invertidas, aquela bombadão em cima, com aqueles 2 palitos de picolé, bem fininho, que eu tenho até medo de cair, porque aquele peso todinho suportado naquelas pernas finas. Um carrinho ali é uma beleza, né, Magno? Quebra que é uma beleza. Já as mulheres fazem o contrário, né? As mulheres, elas dão preferência por trabalhar as pernas, o que eu não acho nada de errado, eu acho maravilhoso, fica bonito, né? Mas a natação, ele é um esporte completo. Exato, você não gosta de malhar a perna? Eu também não gosto não, Helena, é muito cansativo, sabe? Mas fica bonito, tanto em mulher quanto em homem. Então, assim, a natação, ela tem essa vantagem, né, como esporte, porque ela exige que você utilize praticamente toda a musculatura do corpo, né? Pernas, braço, tórax e tudo mais. Então, a natação é um dos esportes que mais contribui para o aumento de densidade óssea. Né? Por quê? Porque você utiliza a musculatura causa tensão nos ossos. Então, uma variação, como eu coloquei aí, de 5% a 8% na densidade óssea, ela proporciona um aumento de 60% de força e aumenta 100 vezes a resistência do osso às diversas trações. Magno ama malhar as pernas? Por que, Magno, que malhar a perna cansa mais? O que você acha? É uma boa pergunta, eu nunca parei a pensar nisso, mas tipo, eu sinto que eu trabalho, além de aumentar a carga, por ser uma região da musculatura que ela é mais trabalhada, tem a questão de que eu faço mais repetição, tem a questão de que eu trabalho mais grupos musculares, se não me engano, e consequentemente gasto mais energia.
Exatamente porque na perna você tem uma quantidade maior, tanto do ponto de vista de quantidade de músculo mesmo, quanto do ponto de vista de quantidade de carga que você usa, né? As pernas, elas suportam muito mais, a musculatura, por ser maior, suporta muito mais peso do que a musculatura do braço, por exemplo. Então, o treino de perna, muita gente não gosta porque ele é um treino muito cansativo. Muito mais cansativo do que de braço, né? Ou peitoral e costas, etc. E aí, veja só, é um treino que cansa e que não causa, digamos assim, o efeito que a maioria dos homens quer, né? Que é parecer fortão bombado na parte de cima, e não na parte de baixo. Parte de baixo você esconde uma calça, né? Só vai ser ruim quando você for andar de bermuda ou quando for para a praia. Aí vai ficar evidente que tem alguma coisa errada ali naquele ser vivo, né? Mas é por isso que as pessoas preferem não treinar a perna, porque gasta muita energia, cansa muito e não dá o resultado que as pessoas querem, o resultado visual que as pessoas querem, né? Bom, eu, como já estou há quase um ano sem treinar por causa dessa pandemia, eu tenho medo de ir para academia, eu fico em casa esse tempo todinho, eu estou resistindo, não peguei coronavírus, aí vou para academia e pronto, pego. Então, estou sem treinar faz um tempão, mas eu, quando vou treinar, eu tento treinar de forma equilibrada, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Eliane acha mais bonito homem magro por inteiro? Eu não acho bonito de jeito nenhum. Professor, eu acho um ossinho mais bonito, por inteiro, não em cima. Eu acho que ossinho é mais bonito do que aqueles bombados. Eu acho muito feio o bombado. Deus me livre. Eu acho que todo extremo fica feio, né? Tudo que foge muito do natural, magro demais, forte demais, gordo demais, tudo demais fica estranho mesmo, né? A média, né? A mediana é o que é mais adequado. Então é isso, a hipertrofia óssea ela é exatamente o resultado do uso, né, do esforço, da aplicação de força que se coloca no osso e, lá pela lei de Wolff e pela lei de Hooke, ele tende a se desenvolver, a crescer, tanto de tamanho quanto em densidade, mais especialmente em densidade, né. Dependendo do tipo de esporte que você vai desenvolver, você consegue mais resistência, mais força nesses ossos. E o contrário, a hipotrofia ou atrofia do osso é exatamente o inverso, né? Portanto, a diminuição do estresse. O que acontece na atrofia? Você tem diminuição dos minerais, os ossos, você tem redução, portanto, da massa, resistência e densidade. Então, o osso fica mais leve. Fica meio que osso de galinha, sabe? O osso de galinha que é bem maneirinho para poder ela não ter peso e voar. Apesar de a gente não ver muita galinha voando, mas a ideia evolutiva era essa, né? Então, a atrofia óssea ela é comum em pacientes acamados, o indivíduo está sem andar, está sem fazer esforço, está sem levantar peso, está sem subir escada, então você tem uma atrofia óssea, então o indivíduo não só tem a perda de peso resultante do emagrecimento, da perda de músculo, mas também, especialmente, pela redução do peso dos ossos. A atrofia óssea é comum nos idosos, né, nos sedentários e nos astronautas, mesmo que eles sejam extremamente ativos, indivíduos que passam muito tempo sem a ação da gravidade da Terra, os ossos acabam os osteoclastos para comer o material e tornam os ossos mais leves. Então, veja só que é uma questão de demanda, né? Você deu demanda, ele aumenta, você tira a demanda, ele recua. Se eu não me engano, foi um cosmonauta russo, não me lembro do nome dele agora, que foi o ser humano que passou mais tempo na órbita da Terra, né, mais tempo fora da Terra, sem a ação da gravidade. Ele ficou, acho que 9 meses, 6 meses, 9 meses, uma coisa assim, em órbita. Dizem que é porque ele foi esquecido, né, foi na mudança do regime da União Soviética, o cara estava lá e esqueceu de mandar ele buscar ele, e ele ficou lá mais tempo do que o que deveria. Quando esse indivíduo voltou, ele não podia ficar de pé. Então ele teve que, quando a cápsula caiu lá no mar, o pessoal teve que ir lá com o mar para recuperar ele, pegar ele, carregar nos braços, porque os ossos dele estavam tão frágeis, porque se ele ficasse em pé, quebraria, né? Tipo uma osteoporose mesmo, né? Aqui um exemplo de um osso com osteoporose, né, com as trabéculas bem reduzidas, praticamente oco. Então tem pouca resistência, qualquer coisinha ele quebra, né? Então é muito comum, especialmente nas mulheres, né, após os 50 anos,
né, você ter um certo grau de osteoporose. Então é importante estar preocupado em fazer essa compensação, né, absorvendo cálcio, né, se possível fazendo complementação hormonal para, digamos assim, postergar esse problema de osteoporose. Certo? Não sei se alguém aqui já assistiu Corpo Fechado, né? Corpo Fechado é um filme do Shyamalan muito bom, é uma trilogia, na verdade, né? E o vilão lá do primeiro Corpo Fechado e do último é o Senhor Vidro, né? Que é um indivíduo, um sujeito, que eu me esqueci do nome do ator agora, que eu gosto muito dele. E ele tem uma síndrome exatamente em que os ossos dele não calcificam. Então ele, Samuel Jackson, exatamente, Leandro, obrigado. Então ele é um cara super inteligente para maldade, mas super inteligente, mas ele é extremamente frágil, né? O corpo dele é muito sensível, muito frágil, porque todos os ossos dele, ele tem uma mineralização muito baixa, não, e portanto eles quebram com facilidade, como se fosse vidro. Então é uma condição real, apesar de ser um filme, mas é uma síndrome que existe. Tem pessoas que são assim. Eu conheci, quando eu era adolescente, eu conheci um rapaz que ele tinha essa síndrome, e eu estava do lado dele na hora que ele quebrou o braço. A gente estava assistindo, não estava nem jogando, a gente estava assistindo futebol, e ele estava assim, escorado, né, apoiado assim com o braço para trás, com as duas mãos, a gente estava do lado do campo assistindo o jogo, ele estava com as duas mãos apoiadas assim, eu também estava assistindo o jogo, né? Aí foi comentar alguma coisa, ele tirou uma das mãos para fazer um comentário, gesticular, ficou suportando o peso do corpo só com uma, e foi o suficiente para quebrar. Aí pá, quebrou, começou a chorar, e lá vai chamar a mãe, coitado. Só com o peso do corpo. E ele já sabia disso, tanto que ele nem jogava, mas mesmo assim acontece esses problemas. É raro, mas existe. O senhor Vidro lá, Mr. Glass, ele era exatamente um portador dessa síndrome. Ok, pessoal? Então a gente deu uma geral aí na parte de mecânica, né, de biomecânica do osso. Na quarta-feira a gente vai fechar com músculos e, por fim, a parte de alavancas, né, que é exatamente a relação musculatura e osso com o objetivo de gerar movimento ou de gerar força no deslocamento dos membros do corpo. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, desejo uma boa noite para todos, e depois de amanhã, na quarta-feira, a gente se vê aqui para fazer biomecânica muscular. Certo? Então, boa noite.